Bem-vindo ao canal Operaction. Hoje vamos falar de um tema muito importante para quem trabalha com as máquinas pesadas: a disponibilidade do equipamento. Quando compramos algum bem de consumo, como um computador, uma televisão ou até mesmo um celular, tudo o que esperamos é que ele funcione sempre que precisarmos dele. Na verdade, todos esses aparelhos possuem uma alta disponibilidade. Por isso não nos preocupamos em medir quanto tempo eles trabalham. Com máquinas pesadas, também temos essa expectativa. Porém, diferente dos aparelhos que eu citei, as máquinas pesadas trabalham sempre no limite. Então as quebras e os próprios períodos de manutenção acabam tirando um tempo precioso da operação. E quem está no campo sabe, máquina parada no pátio ou na oficina é dinheiro perdido. Por isso é muito importante entender o conceito de disponibilidade e principalmente conhecer e medir a disponibilidade do seu equipamento. Podemos definir disponibilidade como o tempo total que o equipamento está apto para o trabalho, comparado com o tempo de trabalho desejado. Em outras palavras, o tempo disponível do equipamento em horas dividido pela jornada de trabalho definido pela empresa. Multiplicamos por 100 e temos um valor em percentual. Este é o índice de disponibilidade. Vamos dar um exemplo. Imagine uma empresa com uma jornada de trabalho diária de 10 horas. Essa empresa possui uma máquina que ficou parada por uma falha mecânica por 4 horas, ou seja, ela trabalhou por apenas 6 horas. Então dividimos 6 por 10, multiplicamos por 100 e obtemos 60%. Este número nos indica que o índice de disponibilidade dessa máquina em um dia de trabalho foi de 60%. Mas será que uma máquina fica parada apenas por problemas mecânicos? Uma máquina pode parar em dois tipos de situação. Por uma indisponibilidade técnica, como por exemplo uma quebra mecânica, hidráulica ou elétrica, por uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva. Você deve estar pensando, manutenção preventiva também é indisponibilidade técnica? Sim, manutenção preventiva também para a máquina. Agora, se essa manutenção for realizada fora da jornada de trabalho, ela não irá afetar o índice de disponibilidade do seu equipamento. Apesar de avaliarmos sempre o percentual de disponibilidade dos equipamentos, é muito importante entender e catalogar os motivos de todas as paradas provocadas por problemas técnicos. Assim você poderá atuar para diminuí-los e aumentar o tempo disponível da máquina no campo. A outra situação que faz uma máquina parar é a ociosidade. Aqui o problema não é técnico, mas de planejamento. Imagina um carregamento feito por uma escavadeira hidráulica em caminhão. Agora imagina se o caminhão não aparecer, ou se não houver material para carregar, ou se o operador não for trabalhar. Nessas situações, e em muitas outras, a máquina vai ficar parada por problemas administrativos. Mas lembre-se, a máquina continua disponível para o trabalho. Vamos utilizar aquele exemplo anterior para incluir 2 horas de ociosidade da máquina. Note que o tempo total de disponibilidade continua o mesmo, porém o número de horas trabalhadas diminuiu. Isso mostra que a disponibilidade e a ociosidade devem ser analisadas separadamente. Então, pessoal, muito cuidado ao analisar o índice de disponibilidade. Procure separar bem os problemas técnicos dos problemas administrativos. E lembre-se sempre de definir com clareza a jornada de trabalho esperada para cada equipamento. Na gestão de uma máquina, é muito importante medir e analisar a disponibilidade e a ociosidade. Este é um processo constante e deve ser feito todos os dias. Assim você terá uma base sólida de informações para identificar todos os fatores que aumentam ou diminuem o tempo de utilização do seu equipamento. E você, que é um operador de máquinas sempre atento à disponibilidade do seu equipamento, pode e deve participar deste controle. Para facilitar o seu trabalho, você pode utilizar a nossa planilha em Excel para o controle da disponibilidade do seu equipamento. Você encontra lá no nosso site www.operaction.com.br na aba Biblioteca. É totalmente de graça e aberta. Além de conhecer a disponibilidade e a ociosidade, temos ainda mais um conceito muito importante: a eficiência horária. Se nós pensarmos agora no tempo que a máquina está realmente trabalhando, é fácil perceber que o operador não consegue trabalhar exatamente os 60 minutos dentro de 1 hora. Pode até acontecer, mas não é o normal. Sempre tem aquela paradinha para tomar um café, ir ao banheiro, um bate-papo rápido com um colega, ou até mesmo fumar um cigarrinho. Todos esses pequenos tempos diminuem a eficiência da operação e impactam diretamente na produtividade do equipamento. Podemos classificar a eficiência horária em função do tempo real que a máquina trabalhou em 1 hora.
Chamamos de máximo teórico os 60 minutos trabalhados. A eficiência ideal é de 55 minutos. 50 minutos ainda é bom, mas abaixo disso a eficiência do equipamento fica muito comprometida. No nosso próximo vídeo você verá como a eficiência horária vai afetar diretamente a produtividade da máquina. Então fique sempre de olho na disponibilidade do seu equipamento, na ociosidade e na eficiência horária. Conhecer, registrar e analisar estes 3 conceitos certamente te ajudarão a identificar os principais problemas que afetam o tempo de utilização da sua máquina. E todas as vezes que falarmos de algum assunto que tenha um impacto direto na disponibilidade, o nosso reloginho vai aparecer aqui embaixo na barra de informações. Obrigado por assistir esse vídeo e espero que esses conceitos te ajudem na gestão e na operação do seu equipamento. Fique à vontade para enviar a sua pergunta ou sua experiência aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Te espero no próximo vídeo, onde vamos falar de produtividade. Até a próxima!